Bom dia. Geralmente, quando eu faço um vídeo apontando os erros que eu não gosto em alguém, ou até só zoando alguém porque a pessoa fez merda, eu raramente vejo a resposta dela ou faço algum vídeo respondendo. Mas eu tava de boa esses tempos e eu recebi um e-mail falando que um cara com tornozeleira eletrônica tava ameaçando me matar com uma faca e coisa do tipo, e eu pensei, caralho, eu me meti com um cara que tá de tornozeleira eletrônica, porque geralmente quando a gente pensa em alguém com tornozeleira eletrônica, a gente pensa, sei lá, em alguém meio Tony Montana, sei lá, alguém perigoso. E aí eu fui ver, era só o Bruno Hikikomori me xingando, dizendo que eu tinha mentido, dizendo que ele ia me matar com uma faca, então eu não podia deixar de trazer isso aqui. E se vocês não sabem quem é Bruno Hikikomori, eu acho que a minha lore com ele começou quando eu postei esse vídeo aqui, já faz quase 2 anos, falando que o maior pedófilo da internet tinha sido preso, e ele realmente tinha sido preso, mas acontece que ele foi solto, e desde então o comportamento dele não mudou nem um pouco. Eu vou mostrar um trechinho rápido aqui do TikTok pra vocês verem como que ele tá agora. Você tá descarregando isso, apita vermelhinho. Pi, 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 pi. Carregue a gente. Pi, 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 pi. Queremos saber cada passo que você dá na sua vida. E de novo, quando a gente pensa em alguém de tornozeleira eletrônica, a gente não pensa num cara com essa vozinha, com as atitudes que ele tem, a gente pensa num cara perigoso. Então é muito estranho ver ele de tornozeleira eletrônica, quase como um vale da estranheza, não faz sentido. Mas enfim, se vocês não sabem quem é esse cara, eu vou colocar um rápido clipe aqui pra vocês pegarem a brisa do sujeito. Fui eu que fui preso por CP, fui eu que fui preso por infantil, cara, fui eu. Eu, entendeu? Fui eu, idiota! Não, todo mundo já sabe disso, você já sabe disso! Não precisa ficar digitando no chat! Você já entrou aqui sabendo, retardado mental? Eu tinha criança no meu celular, é eu mesmo! Vai fazer o quê? Vai ligar pra polícia de novo? Eu já fui preso, já tô respondendo. Então, eu fiz um vídeo de uns 10, 15 minutos, não lembro na época, expondo um monte de coisa dele e comemorando que ele foi preso, mas acabou que ele foi solto de novo, o que não importa muito porque ele carrega um monte de processo nas costas. Esse cara é muito maluquinho e há uns meses atrás ele tava fazendo live pra meia dúzia de gente lá na livezinha dele, e ele teve a brilhante ideia de reagir ao meu vídeo, onde eu não sei colocar em palavras, a gente precisa assistir junto. Olha isso, mano. O cara, ele é forte. Ai, ele tá com roupa de academia. Tadinho, mano. Ai, tadinho do Beta. Ele faz academia, malha pra cacete e não consegue tirar essa cara de nortista. Ah, você acha mesmo que eu tô fortinho? Puta que pariu. Esse cara não dá. Vindo dele... Cara, com certeza eu não sou da sua cor, tá? Esse tipo de discurso é meio... Parece que tá suja, tá vendo? Parece que tá suja. E o Hikikomori passa grande parte do vídeo zoando a minha cor, zoando a minha aparência, o que, sei lá. Eu vi isso faz um tempo, eu vi isso quando ele reagiu da primeira vez, mas eu não tinha muito o que responder. As pessoas ficaram me mandando e-mail falando, você não vai responder o que ele falou de você? Mas eu só tinha visto esses trechos, eu não tinha muito o que responder. Eu ia falar o quê? A minha mãe me acha bonito? Tipo, não tinha resposta pra isso. Mas uma coisa engraçada, porque ele fica zoando a minha cor, falando que eu tenho cor de sujeira, porque não sei o que passou na cabeça dele, mas é muito irônico isso vindo dele, porque esse cara, de alguma forma, ele tem alguma obsessão com isso, porque toda foto dele, todo o TikTok dele, ele põe um puta filtro do Snow pra parecer mais branco, o que eu não entendo a lógica. E mesmo assim eu já acho que ele é pálido demais. Se ele pegasse um sol ia fazer bem pra aparência dele, ia fazer bem pra ele no geral. Mas antes da gente ir pro vídeo em questão, eu gostaria de falar com você que tá desempregado ou você que quer uma renda extra, principalmente ganhando em dólar. Porque o dólar tá valendo quase R$6, ou seja, se você ganhar em dólar, você vai ganhar quase 6 vezes mais do que as outras pessoas, e dessa forma você consegue viver nesse país, não só sobreviver. Porque aqui no link do primeiro comentário fixado, tu vai ter um link do WhatsApp pra vocês clicarem e irem lá tirar as dúvidas. E eu não tô falando nada de apostas ou cursos milagrosos, eu tô falando de algo realista, atingível e palpável. E não precisa ter um PC gamer, pode ser um celular, um tablet ou um notebookzinho meia boca, como o Maicon aqui, que veio desse canal, e na primeira semana dele, ele fez $192. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto tá $192 em reais. R$1.025, mas na primeira semana dele trampando com isso. Não percam essa oportunidade, não custa nada pra você clicar aqui no link e tirar umas dúvidas lá no WhatsApp. Mas é isso, vamos pro vídeo, valeu. Mas vamos continuar assistindo o resto do vídeo aqui, porque em determinado momento eu começo a zoar o carisma dele, falando que ele não tem carisma nenhum, por isso ele nunca conseguiu crescer fazendo live de LoL, nunca conseguiu crescer fazendo TikTok, nem porra nenhuma. Eu realmente falo muita merda do carisma dele, porque eu acho que é algo inexistente. E também no vídeo original eu tento entender a cabeça dele, de tipo, ok, eu não tenho carisma pra nada, nada que eu faço dá certo, então eu preciso entrar nesse conteúdo meio edgy, eu preciso falar que em bebês, porque só assim eu vou ter algum destaque. E ele não gostou muito disso, porque ele não pegou muita pilha por eu estar falando que ele era um pedófilo, que ele era racista, que ele era um monte de coisa. Não, ele pegou pilha porque eu falei que ele não tinha carisma nenhum. Eu tenho o carisma de uma porta. O cara que tá parado, sem nenhum tipo de expressão, tá... Tipo assim, o cara tem uma carisma de uma porta e quer falar que eu não tenho... O quê?
Isso é exatamente o que eu sou. Eu sou um cara parado, sem expressão, falando. Não poderia ser melhor, mas ainda assim, qualquer outra pessoa no mundo tem um carisma maior do que esse cara, porque o único mísero coisa que ele vê como fazer alguma espécie de entretenimento pros outros, ou as pessoas demonstrarem reações sobre ele, é esse tipo de clipe aqui, onde ele tenta tirar uma mínima reação de algum fudido que tá assistindo a live. De brincar com as crianças na jungle, seu pedófilo! Para de farmar! Você tem menos farm, menos... Cara, ele não vem mid por nada, ele vem mid. E esse é o Bruno Hikikomori, que legado que ele deixou na internet. Eu lembro de um cara que um dia eu tava procurando algum conteúdo merda na Twitch pra fazer vídeo sobre, nem existia Kik na época, e era um cara que ficava cobrando doação de 2, 3 reais pra enfiar o dedo dentro do próprio rabo. Eu lembro que eu achei aquele cara tão patético na época, mas olhando pra trás, ele tem muito mais carisma que o Bruno Hikikomori, porque pelo menos quando ele enfia o dedo no próprio rabo, ele não tá afetando mais ninguém. Ele nunca foi preso por isso também, porque não é crime, diferente do Bruno Hikikomori. Mas a gente vai entrar isso mais pra frente, quando ele começou a discutir que, de alguma forma, ele só consome pornografia infantil, ele não faz nada com nenhuma criança. Mas não vem ao caso. O Bruno Hikikomori fica muito puto comigo e ele solta um argumento irrefutável. O quê? Você é bem mais bonito. Pegar bem mais mulher que você, seu nortista. Tira a academia e o dinheiro do YouTube e vê quantas mulheres você pega. Tira a academia. Mano, isso me pegou muito. Tira a academia e o dinheiro do YouTube e vê quantas mulheres você pega. Eu tenho academia, eu tenho o dinheiro do YouTube, eu não pego ninguém, eu também não acho que isso é uma puta virtude. E mesmo que seja uma puta virtude, não vem ao ponto. Eu duvido que esse homem seja popular entre as mulheres. Eu não sei, ou as coisas mudaram muito mesmo, ou eu tô velho, mas é inadmissível pra mim um cara que fica gritando por farm de jogo na internet. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque senão o vídeo vai durar 2 horas. Em determinado momento do vídeo eu também falo que eu acho patético o homem com mais de 20 anos surtando com um joguinho online, e aí ele faz uma comparação. Ele fica tipo, não, você tá dizendo que o Faker, o melhor jogador de LoL do mundo, tiltando depois de uma partida, é patético, e você é o quê? Não, ok, mas eu não tava falando do Faker, eu tava falando do Bruno Hikikomori, que não ganha nada com o jogo, muito pelo contrário, ele só perde, porque toda vez que ele tá jogando, só mostra pra gente o quanto o mental dele é fraco, não consegue ficar 3 minutos jogando algo sem começar a falar que os outros jogadores lá são pedófilos. Então essa comparação foi só pra você mesmo, Hikikomori, não foi pra mais ninguém. Pra perguntar se ele era o pedófilo que tinha sido preso, coisa que ele era, eu não vejo problema. Sim, eu sou coisa que eu sou. Aham, eu sou pedófilo. E eu sempre sou a favor das pessoas admitirem o que elas são. É muito admirável, é muito atraente quando as pessoas sabem exatamente o que elas são, mas eu não acho que se você é um pedófilo é muito legal admitir isso. E de novo, o que deixou ele puto foi o fato da minha cor. E outra coisa, eu sou branco também, eu sou da sua etnia, seu animal. Mas também não vem ao caso. Ele ficou puto com a minha cor, ele ficou puto por eu ter falado do carisma dele, mas por eu ter passado 10 minutos do vídeo acusando ele de ser pedófilo, tá tudo bem, porque ele bate no peito e ele é mesmo um pedófilo, como ele mesmo acabou de falar. Tá, essa outra parte aqui eu tento falar no vídeo original, que tipo assim, as pessoas do chat ficavam puta com alguma coisa dele, e ele ficava puto e passava do limite, começava a xingar, e aí tem isso aqui. No chat que ele mais ou menos não gostasse, ele começava a bater em si mesmo. Mais ou menos eu não gostasse, os caras ficavam spamando que eu uma criança na live, aí mais ou menos que eu não gostasse. E aí ele tenta fazer uma linha de raciocínio onde ele fala tipo, cara, mas não tinha como não ficar puto, as pessoas estavam entrando na minha live falando que eu criancinha, era óbvio que eu ia ficar puto, é uma injustiça comigo. E aí eu mostro pra vocês esse clipe aqui. Uma criança pra aí sim, mano, aí sim eu ser preso, aí sim, cara. Porque a fama eu já tenho, né, mano, aí nunca vai sair. E assim, embora eu não seja alguém muito chato com essas coisas, eu acho que tem um limite pra quantidade de merda que você pode falar. Até porque a gente não tá falando de alguém que só faz piada merda. Porque mesmo que isso fosse só piada, eu acho que ele mereceria muito se fuder por isso. A questão é que a gente tá falando de um cara que já foi preso por ter pornografia infantil. E outra coisa, eu vi os comentários lá no vídeo que eu vi esse trecho todo aí das pessoas falando, ah, mas esse Neon só fala, ele não prova nada que o Bruno tinha pornografia infantil, ele não mostra nada. E como que essa comunidade consegue ser tão burra? Tipo assim, precisa ter um QI negativo pra usar um argumento desse. Você queria o quê? Que eu abrisse o YouTube e colocasse vídeo de infantil, investigasse tudo que o Bruno Hikikomori faz e mostrasse pro mundo? Eu espero que não, porque isso é crime. E até no TikTok dele, você vai ver os comentários, tem gente falando naqueles papos de Telegram, vem aqui, chama meu Telegram. Tipo assim, o cara é abertamente um pedófilo, ele tem abertamente um tipo de conteúdo onde pedófilos usam pra se encontrar. De alguma forma ele tá livre usando tornozeleira eletrônica e usando a internet normalmente, e ainda assim, quando as pessoas apontam o erro dele, ele se acha no direito de gravar um vídeo resposta usando os piores argumentos do mundo, e o foda é que nem chegou na pior parte ainda. Então até agora, além de ser nazista, p*** e racista, ele também ameaçou de abusar uma criança ao vivo e gravado pra todo mundo ver. Esse imbecil. Não, eu falei
Não ameacei, não ameacei ninguém. Quem que eu ameacei? Não tem. Cara, essa pessoa não existe. Eu falo que ele ameaça as pessoas abertamente, ele começa a agir como se eu fosse maluco, como se eu só inventasse informação do nada. Inclusive eu errei uma informação, ele pegou muito nisso nesse vídeo, falando que tipo, eu vou errar as datas de novo, mas foi uma parada de, sei lá, no vídeo original eu falei que ele tinha ficado preso por 8 meses, e eu acho que ele ficou preso por só 4 meses. Não lembro, foi algum erro assim. E nossa, my bad, desculpa ter errado essa informação. Realmente, Hikikomori, que anjo, eu que distorci as coisas, porque ele não foi preso por 8 meses por pornografia infantil, ele foi preso só por 4 meses por pornografia infantil. Então foi mal se eu destruir a sua reputação. E ainda falando no lance de quem que eu ameacei? Esse cara é maluco, ele fica inventando coisa. Puta que pariu, que cara descarado. Chupa meu preto! Aqui é meu p*** no seu c... Eu vou sua mãe depois eu sua filha de 5 anos! E aí, com toda essa quantidade de clipe na internet, ele ainda tem a cara de pau de falar: eu não faço mal a nenhuma mosca, eu nunca ameacei ninguém, eu nunca fiz nada. Esses youtuberzinhos de opinião que falam com essa vozinha suave, estão tudo inventando coisas sobre mim. Esse cara é maluco, ele é completamente insano. Boca, preto. Vitor! Ele não... Vitor! Que isso? Não falei isso, não. E aí outra parte grande dessas respostas é ele reagindo aos próprios clipes dele, falando: não foi bem assim, não foi o que eu quis dizer, tá fora de contexto, esse cara tá tirando tudo de contexto pra eu parecer mal aqui, guys. O ridículo que ele falava em live vai ter punição agora, porque você não... Vai ter punição, vai sim. Alguém conta pra ele? Does he know? E aí ele fica fazendo graça, tipo, haha, vai ter punição? Olha só, eu tô aqui em casa, tô fazendo live, nada aconteceu comigo, vai ter punição porra nenhuma. E ok, talvez a justiça não tenha dado a punição que merecia, faz parte da vida, mas a punição desse cara parece divina, porque ele soa pra mim como alguém que até a própria mãe tem dificuldade de amar. Eu não acho que esse cara tenha amigos, porque se ele tivesse amigos eu acho que alguém daria um toque. Eu não acho que esse cara tenha uma namorada, porque eu acho que se ele tivesse uma namorada ela daria um toque. E se ele ter alguém na vida dele, qualquer mínima relação, eu não tô falando só de namoro, pode ser qualquer tipo de relação, vai ser uma merda, porque nenhuma pessoa em sã consciência, nenhuma pessoa que importe de verdade vai dar o mínimo de atenção pra ele. E até se você for ir pro âmbito profissional, esse cara passa o dia inteiro jogando LoL, eu duvido que ele seja um profissional em qualquer área, eu duvido que ele tenha expertise em qualquer área, eu duvido que ele tenha qualquer tipo de skill, porque o que parece pra mim é que toda a vida dele é jogar LoL e fazer live xingando os outros, e mesmo quando ele tá fazendo o que ele fez a vida inteira dele, não dá certo, porque todo mundo acha ele patético, porque o próprio chat dele odeia ele. As únicas pessoas que estavam minimamente do lado dele nos comentários, eu acho que era mais por não ir com a minha cara, por não gostar de mim, do que por gostar dele. Então, tipo assim, você pode estar solto, você pode ter a sua liberdade, mas você não tem nada. Você não vai ter nada. Eu olho pra esse cara e eu vejo alguém que tá fadado a não ter nada na vida. O que é muito triste, mas ao mesmo tempo não dá pra ter pena. E eu não sei a idade desse cara, mas lembrando da época do Facebook, ele já deve ter uns 27, 28, sei lá. Tô supondo aqui, tô mentindo de novo, tô inventando informações. Desculpa, Bruno Hikikomori. Mas basicamente ele conseguiu um público até que... Cara, eu mal posso esperar pra o expose desse cara aqui, que ele tá trocando mensagens com um garotinho de 13 anos na DM do Twitter. E dando um passe com o canal do YouTube dele grande, porque é tudo youtubers aí, fica famoso. Esse cara aqui, tipo, nunca pegou mulher na adolescência. Aqui ele tenta falar que, obviamente, algum dia alguém vai ter algum exposed muito pesado meu de eu estar falando com criança. E como é que se responde uma coisa dessa? É um bagulho que ele só jogou no ar, porque é muito legal, né, do nada você querer imputar que os outros são pedófilos ou coisa do tipo. Mas é muito engraçado isso vindo logo dele. E ele ficou agindo como se eu fosse um nice guy, white knight, protetor da verdade. E eu não sou assim de forma nenhuma, eu falo muita merda, eu não ligo pra 99% das coisas. Mas eu não acho que seja muito nice guy, eu não acho que seja muito iluminado da minha parte não gostar de pedofilia. Eu acho que é senso comum. Eu não sei se precisa ter muita coragem nos dias de hoje pra falar que eu não acho que consumir conteúdo de pornografia infantil seja legal. Eu não sei se virou algo impopular, mas o Hikikomori criou uma versão de mim que nem existe pra agir como, sei lá, eu ficasse problematizando tudo ou algo do tipo. Realmente um líder do PCC, 1,68 de altura e muito ódio no coração. E eu lembro bem... Chega perto de mim pra você ver se eu não te todo, seu índiozinho. Aqui o Bruno Hikikomori fica ameaçando, falando que se eu chegar perto dele ele vai me todo, e eu adoraria ver isso. Eu daria qualquer coisa pra ver o Bruno Hikikomori pessoalmente, porque ele parece muito pra mim alguém que não existe fora da internet, mas não tem nem como se responder uma coisa dessas. Vamos fazer o quê? Marcar uma briga de faca cega em São Paulo e ver quem sai vitorioso? Eu não tenho que responder, e se eu tivesse que responder, eu não tô querendo parecer bereza aqui ou algo do tipo, mas eu nunca teria medo de um cara como esse. Tipo assim, a moral desse cara, a aura desse cara, como vocês jovens gostam de falar, já tá morta. É a primeira pessoa do mundo que eu conheço sem aura nenhuma. E tinha essa página aqui também, muito boa. Eu acreditava no Poder Judiciário BR até soltarem o Bruno Hikikomori. E além de portar conteúdo de pornografia infantil, o Bruno Hikikomori também fez o maior crime de todos. Talvez até maior que esse, eu diria. Ele foi cringe, porque tem esse post aqui. Que tipo de pessoa eu sou? Bom, eu sou do tipo que não liga se uma criança for
ou uma velhinha cair no chão, quebrar o crânio e morrer. Na verdade, eu acho engraçado esse tipo de coisa. Eu me recuso a ler tudo isso. Se vocês quiserem ler, vocês leiam. Tô com preguiça, a real é essa. Mas esse texto dói. E não só isso, mas eu digo pra todos vocês que tá proibido se matar. Acabou o suicídio. Porque, aparentemente, o Bruno Hikikomori vai ter um filho. Mano, minha mina acabou de mandar pra mim. Adivinha quem vai ser papai? Mas tomara que eu não seja preso, né? Porque senão eu vou perder a gestação dela. Bom, eu não sei o quanto isso é verdade. Na verdade, eu duvido muito. Pra mim parece obviamente bait. Mas só na dúvida, vamos não se matar, né, rapaziada? Reencarnar como filho do Bruno Hikikomori parece um pesadelo. Mas, respondendo a sério umas coisas, em determinado momento ele fala que ele só consumia por infantil, que ele realmente foi preso por isso, mas que ele nunca fez mal pra uma mosca, nunca fez mal pra uma criança, nunca fez mal pra ninguém. E eu não acho que não precisa nem responder uma coisa dessas, né? Se você tá consumindo conteúdo, você tá indiretamente fazendo mal pra várias crianças, né? Não precisa ser um gênio pra perceber isso. Até você, com essa cabeça gigantesca que você tem, conseguiria chegar a essa conclusão. Mas mesmo assim, você não conseguiu pensar e você deu as piores respostas do mundo reagindo ao meu vídeo original. Eu não preciso explicar isso pra vocês. Se não tivesse quem consumisse esse tipo de conteúdo, esse tipo de merda não existiria no mundo, e ele claramente contribui pra esse tipo de coisa, e é um cara que, sei lá, ele ficou falando o tempo inteiro, tem gente que merecia estar preso e não eu nunca fiz mal pra ninguém, mas ele merece estar preso sim, porque ele contribui pra uma das coisas mais imperdoáveis do mundo, penso eu, e é alguém que merece se fuder, merece cair no esquecimento. Eu nem deveria estar fazendo esse vídeo pra colocar esse no hype de novo, mas eu precisava tirar isso de mim, porque só ontem eu fui assistir isso completo e eu tava com isso na garganta. Então é isso, se vocês forem ver o TikTok dele, forem ver qualquer conta dele, eu recomendo muito denunciar. Esse cara não merece estar na internet, ele não é alguém que só é Edzinho, ele já foi preso por infantil, então sei lá, eu não consigo ver outra alternativa senão denunciar em massa e fazer esse cara desaparecer do único lugar que ele tem certo nível de relevância, que é a internet, porque no mundo real ele não existe. Enfim, o vídeo foi só esse mesmo, muito obrigado por assistir até aqui. Eu não sei se eu vou postar outro antes do Natal, se eu não postar, Feliz Natal pra vocês. É isso, até o próximo.